Olá, olá, boa tarde a todos, buenas tardes, bem-vindos, sejam bem-vindos. Olá, Jéssica, bem-vinda também. Hola, hola a todos, bienvenidos. Buenas tardes, Leticia. Placer estar con ustedes hoy y podermos hablar un rato de la metodología de las reconstructivas. Yo voy a hablar en español y portugués para los brasileños que necesitan la traducción. É um prazer estar com vocês para a gente falar um pouquinho sobre a metodologia das reconstrutivas. Eu vou falar aqui hoje com vocês, fazendo a tradução aqui para o português, para os brasileiros que também estão somando aqui, né? Então, hoje estamos trabalhando com as dúvidas sobre a metodologia da formação de la certificação internacional de reconstrutivas que vai ocorrer em México e Brasil neste ano, no formato intensivo. Então, hoje a gente vai esclarecer as dúvidas das pessoas que têm interesse em conhecer sobre a metodologia das reconstrutivas, em função das duas formações desse ano, que são as intensivas que vão acontecer no Brasil e no México. Então, eu sou Letícia Costa, de Brasil, facilitadora reconstrutiva há 5, quase 6 anos, e teremos também Jéssica Luna, que aqui está, se vai apresentar em um rato, que é nossa facilitadora, diretora das atividades de México. Então, eu sou Letícia Costa, sou facilitadora de reconstrutivas, já tem 5 para 6 anos, e a gente tem hoje aqui também a presença da Jéssica Luna, que é facilitadora e diretora das atividades no México. E em alguns minutos chega a Carola Castilho, que vai nos ajudar com as dúvidas que tiverem. Em algum tempo chega a Carola também, que vai ajudar com as dúvidas que vocês tiverem. Perdão por el espanhol portuñol, lo hago con lo que tengo, sé que a veces es difícil escuchar a alguien que no habla perfecto el idioma, pero si hablo alguna cosa que no comprende, déjeme saber y así lo aprendo também um rato. Então, Jéssica, me gostaria que apresentasse. Te gostaria de Muchas gracias. apresentar-te. Recuerda Gracias. hablar despacio para que eu te traduzca. Claro. Gracias a todos. Mi nombre es Jessica Luna, de Ciudad de México. Então, obrigada a todos. Eu sou Jéssica Luna, do México. Tengo 8 años como facilitadora de la Escuela de Reconstructivas Tenho 8 anos como facilitadora da Escola de Reconstrutivas. y vamos a tener próximamente en el mes de septiembre también certificación y un retiro. E vamos ter também no México a certificação e um retiro. Bueno, mi formación es como psicóloga A minha formação é como psicóloga y terapeuta individual. e terapeuta individual. Entonces, no sé, Leti, para ti, si podamos empezar abriendo un poco cómo es que se han sido, bueno, yo me gustaría como brevemente resumir que el proceso después de una reconstructiva es más eficaz que muchas terapias en individual. E a Jéssica queria dizer também sobre um pouco sobre a experiência e do processo com as reconstrutivas, que às vezes é muito mais eficiente do que as terapias individuais. Así. De acordo. Total. Graças, Jéssica. Olá, Carola Castilho, como estás? Un Bien, ¿y honor. usted? Aquí hay gente preguntando que cuál es el código de la clase, porque publicamos el link, pero no dimos código. Así que, ¿cuál es el código otra vez? ¿9 qué? 9158C5. Déjame hacerle copy-paste para ayudar a la gente que está por las redes sociales. Que no vinieron al Ya voy. grupo. Es Está que bien. yo no se me ocurrió revisar y ustedes habían puesto el código y yo no revisé los datos
y no copié el código, ya voy. Denme un segundito. Esto pasa cuando uno trabaja en vivo. Ya voy. Faltan poquitos. Error mío, lo reconozco. ¿Cuál es la clave de Zoom? Decíamos de, Jessica empezó a decir de la eficacia de la reconstructiva en relación a las terapias individuales y voy también por eso, porque para mí, estoy hoy con Milanas del primer taller que hizo con Carola Castillo en Belo Horizonte ¿Hace cuánto tiempo? hace 2017, Wow. 7 anos. E a Jéssica começou a dizer sobre a questão da eficiência, da eficácia da reconstrutiva em relação às terapias individuais, e eu estou dizendo que eu estou aqui com as lãs que eu recebi do primeiro workshop de reconstrutivas com a Carola Castilho, que me cambiou a vida, mais de lo que me imaginé, que mudou minha vida mais do que eu imaginei. Y Claro, pero también tenemos que explicar qué son las lanas, porque no todo el mundo sabe qué son las lanas. sí, no sabes. A ver, cuenta qué son O qué son las estambres lanas. en México. Estambres en México. Estambres em México. Essas linhas de lã foram de uma dinâmica que a Carola fez no encerramento do workshop, que foi o primeiro que eu participei, e cada participante ficou com esse presente aqui, com essa lembrança, esse gift card do workshop. Então, las lanas, ou como se chama em México? Estambres. Los Estambres. estambres son como que un regalo, un recuerdo del taller por un Isso. ejercicio que hicimos al final de ese taller, que fue el primero que yo estuve. Yo soy psicóloga también y para mí la dinámica, la vivencia fue como un conector, una pieza pequeñita, pero que unió, se conectó las informaciones que yo tenía de 18 años como psicóloga, estudiando las sistémicas, el comportamiento y un montón de cosas y herramientas que ya tenía, pero me hizo como un cambio en mi percepción de cómo esas informaciones se conectaban una con las otras, de una manera que no me fue posible ver el mundo de la manera anterior. Então eu queria dizer que eu, como psicóloga também, quando conheci, experimentei a reconstrutiva, foi como encontrar uma peça pequenininha, mas que conectou para mim 18 anos que eu tinha de informação e de teorias, de ferramentas que eu já utilizava como psicóloga clínica, mas de uma maneira que não me permitiu mais enxergar o mundo como eu enxergava antes. Bueno, entonces, Bueno, empezamos. sí. Seguimos. ¿A qué hora van a cerrar el ingreso? São 5:10. ¿Cerramos? ¿Qué piensan? Dale 5 minutos más. Y bueno, quedará grabado Sim. para los que no puedan llegar a la hora. Então, a gente vai dar mais 5 minutos para quem não conseguiu chegar no horário, e aí a gente fecha as entradas para a gente se concentrar aqui. Então, então vamos. Então, o objetivo hoje, né, essa aula está desenhada para os estudantes que tenham interesse em obter a certificação presencial com a metodologia das reconstrutivas, né, que é uma formação que não exige experiência prévia, né, e que tem esse potencial aí transformador. Então, esta classe está desenhada para estudiantes interessados em obter a certificação presencial na metodologia de reconstrutivas, que no se requiere experiencia previa, entonces es ideal para quien desea explorar el potencial. Y creo que empezamos con algunas preguntas que nos envían como organizadoras de las formaciones. A gente vai começar com algumas perguntas que as pessoas nos fazem enquanto organizadoras dos cursos. E talvez a mais difícil, talvez a mais difícil, que são as reconstrutivas.
e que viene junto talvez se são constelações familiares. Então, a pergunta que eu mais escuto é o que são as reconstrutivas e se são constelações familiares. Esa es una pregunta para mí. Sim, sim. Bueno, primero que nada quiero darle las buenas tardes a ustedes, sobre todo a Leticia y Jessica, que están aquí. Me encanta, bueno, las iniciativas como estas, ¿no? Que es la única manera de sembrar trabajo, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de las reconstructivas, que todo el mundo ya tiene como una idea de un trabajo que nos marcó durante un tiempo y que ya no es el mismo trabajo, pues que se llamaban constelaciones familiares y ya no son las constelaciones. Es Déjame, una... déjame traduzir. Ajá. Então, primeiramente, agradecer a iniciativa da gente fazer esse encontro e tentar explicar o que são as reconstrutivas que acabam já vindo com uma ideia a partir de um trabalho que foi muito impactante, que se chama Constelações Familiares. E a partir dessa aula, por exemplo, a gente está semeando e trazendo informação e tentando esclarecer essas confusões. Entonces, creo que tratar de describir el trabajo muchas veces es un lugar seguro para nuestra percepción. Então, tentar descrever o trabalho, muitas vezes, é um lugar seguro para a nossa percepção. Tenemos que recordar que la percepción es cuando hablamos de los 5 sentidos. E a gente precisa recordar que a percepção é quando a gente está falando dos 5 sentidos. Los 5 sentidos construyen un canal neuronal lleno de información que se aloja en nuestra mente. Então, os 5 sentidos, eles constroem um canal cheio de informação que fica alojado na nossa mente. Cuando comenzábamos a hacer el trabajo de las constelaciones, la gente preguntaba, ¿qué son las constelaciones? E quando nós começamos a fazer o trabalho das constelações, as pessoas perguntavam: o que são as constelações? Y ahora nos encontramos en el mismo momento de qué son las reconstructivas. E agora a gente se encontra no mesmo momento quando pergunta: o que são as reconstrutivas? Cuando explicábamos o tratábamos de explicar qué eran las constelaciones, E quando nós explicávamos, ou nós tentávamos explicar o que eram as constelações, lo único que yo pude hacer o acceder durante tantos años de trabajo era decirle a la gente, tienes que venir, e o único que eu podia fazer na época era dizer às pessoas: você tem que vir, porque la amplitud del trabajo no permite encasillarlo en un término. porque a amplitude do trabalho não permite a gente colocar ele dentro de um termo, de uma terminologia. Ahora, si hablamos con espiritistas, Agora, se a gente vai falar com espíritas, les va a decir qué son las reconstructivas. eles vão dizer o que são as reconstrutivas. Si ustedes hablan con terapeutas de familia, les van a decir qué son las reconstructivas. Se vocês forem falar com terapeutas de família, eles vão dizer o que são as reconstrutivas. Si ustedes hablan con personas que hacen registros akáshicos, le van a decir qué son las reconstructivas. Se vocês forem falar com pessoas que fazem leitura de registros akáshicos, vão dizer para vocês o que são reconstrutivas. Porque cada uno tiene hecho desde su percepción lo que es un significado en una palabra del trabajo. Porque cada um vai ter na sua própria percepção o que é o significado do trabalho. Sin embargo, las reconstructivas no son nada de esto. Porém, as reconstrutivas não são nada disso. Entonces, depende de quien nos dé la información, es lo que nos va a tratar de explicar de lo suyo. Então, dependendo de quem nos dá a informação, a pessoa vai tratar de explicar o que é o dela própria. Cuando yo hice la transición hacia las reconstructivas Quando eu fiz a transição para as reconstrutivas y venían los consteladores, e os consteladores vinham, me decían, esto no son constelaciones. eles me diziam: isso não é constelação. Entonces,
mucha gente que no se ha acercado al trabajo Então, muitas pessoas que não se aproximaram do trabalho y simplemente hacen sus constelaciones, e simplesmente fazem suas constelações, se han atrevido a ponerle el nombre de constelaciones reconstructivas, cosa que no existe. se atreveram a colocar o nome de constelações reconstrutivas, que é uma coisa que não existe. Entonces, ¿qué son las reconstructivas? Então, o que são as reconstrutivas? Antes yo decía planos elevados de conciencia, Antes eu dizia que eram planos elevados de consciência, porque la mente podría atrapar mejor esa información. porque a mente podia alcançar melhor essa informação. Hoy en día me estoy aproximando más Hoje em dia eu estou me aproximando mais a los planos internos de conciencia, aos planos internos de consciência, porque todo lo que viene de afuera hacia adentro es percepción. porque tudo que venha de fora para dentro é percepção. Y lo que hacen las reconstructivas es un trabajo interno. E o que as reconstrutivas fazem é um trabalho interno. Y en el interno hay varias capas. E no que é interno tem várias capas, várias camadas. Entonces, primero, creo que una de las cosas que son más contundentes en las reconstructivas es el lenguaje corporal en grupo. Então, uma das coisas que são mais contundentes na reconstrutiva é a linguagem corporal em grupo. Porque yo puedo hacer una meditación yo sola Porque eu posso fazer uma meditação sozinha y puedo tener estas vivencias internamente. e eu posso ter essas vivências internamente. Pero desde la parte conductual, conducta humana, Porém, da parte de comportamento humano, lo más importante para un niño es ser visto a temprana edad. o mais importante para uma criança é ser vista na primeira idade, Por na primeira eso, infância. en el lenguaje corporal de las reconstructivas, este niño va a salir con la primera capa de cosas que tiene que entender. Por isso que na linguagem corporal das reconstrutivas, essa criança ela vai sair com a primeira camada de coisas que precisam ser compreendidas. Cosas como, por ejemplo, si la herida es una herida de abandono, Coisas como, por exemplo, se a ferida for uma ferida de abandono, vamos a estar trabajando a través de la reconstructiva la parte conductual de los aprendizajes a temprana edad. nós vamos trabalhar dentro da reconstrutiva a parte comportamental dos aprendizados na primeira infância. Y en la primera capa lo que vamos a ver entonces es percepción, E na primeira camada o que a gente vai ver é percepção, que es lo que está viendo afuera, está haciendo y modificando algo internamente. porque o que está sendo visto fora está modificando algo internamente. Tenemos 4 personas en una dinámica de grupo dispuestas de una manera específica. Então, a gente trabalha com 4 pessoas dentro de uma dinâmica de grupo dispostas dentro de uma maneira específica. Y lo que más me gusta es que la persona que aborda un supuesto caso o asunto que quiere tratar, E o que mais me encanta é que a pessoa que tem um suposto caso ou algo que quer ser tratado, en esta dinámica de grupo va a tener a su espejo delante. nessa dinâmica de grupo, essa pessoa vai ter o seu próprio espelho diante dela. Quiere decir que por primera vez el niño está mirando hacia afuera para Quer- entenderse hacia adentro. Então, quer dizer que pela primeira vez, a criança está olhando a si mesma do lado de fora para poder ver-se na parte interna. Y como el espejo o la persona que hace las veces de imagen que se proyecta, E como o espelho ou a pessoa que faz uma imagem projetada no está contaminada por información, não está contaminada por uma emoção. no hemos hecho una sugestión previa con información. Nós não fazemos uma sugestão prévia com uma informação. Este espejo está libre
de mostrar cualquier cosa. Aquele espelho está livre de mostrar qualquer coisa. Y cualquier cosa va a cambiar la manera en que está viendo la persona que se está haciendo su trabajo. E qualquer coisa pode mudar a maneira que a pessoa que está fazendo o trabalho vai estar observando. Entonces, la primera parte es muy conductual. Então, a primeira parte é muito comportamental. Es mucho de observar hacia afuera para que resuene internamente. É muito de observar fora para que ressoe internamente. Porque cuando aprendemos algo, lo que hacemos es repetirlo y miramos a los demás siempre en la misma repetición. Porque quando a gente aprende algo, o que a gente faz é repetir e observar aos demais sempre na mesma repetição. La reconstructiva termina con la repetición y es contundente. E a reconstrutiva, ela encerra, acaba com a repetição e ela é contundente nisso. Y de allí es que pueden venir nuevas fórmulas para ese cambio que deseo. E aí é que podem vir novas maneiras, novas fórmulas para essa mudança que é desejada. Dentro de la parte conductual, la reconstructiva va a generar mucha duda, incertidumbre. Então, dentro da parte comportamental, a reconstrutiva vai gerar muita dúvida e muita incerteza. Porque como yo me he hecho una idea siempre de cómo está todo afuera, Porque como eu já tenho uma ideia sempre de como que o mundo está do lado de fora, la reconstructiva me dice, no era como tú lo habías visto. a reconstrutiva me diz, não é como você viu. Y no estamos hablando de una verdad absoluta. E nós não estamos falando de uma verdade absoluta. Lo que estamos hablando es tratar de mirar las cosas como nunca las pude observar. O que nós estamos falando é de tratar de observar as coisas de uma maneira que nós nunca pudemos observar. Voy a poner un ejemplo. Vou colocar um exemplo. Supongamos que un consultante quiere hacer un trabajo con su madre biológica. Então, suponha que um participante queira fazer um trabalho com a sua mãe biológica. En la dinámica, vamos a tomar la persona que se hace el caso representa a su mamá. Então, na dinâmica, a pessoa que representa o caso vai estar representando a sua mãe. Que é El consultante representa a su propia mamá. o cliente representa a própria mãe. Y enfrente se mira a sí mismo, su espejo. E na frente dele, ele olha para ele mesmo, para o seu próprio espelho. En un segundo, Em um segundo, ya la persona tiene la idea de cómo se va a comportar el representante de él mismo. a pessoa tem uma ideia de como que o representante dele vai se comportar. Por ejemplo, si la madre abandonó al niño Por exemplo, se a mãe abandonou a criança o lo abusó, ou abusou, sea lo que haya pasado en la infancia, seja o que for que tenha passado na el infância. el consultante tiene en su memoria que él es el bueno y la mamá es la mala. O cliente tem na sua memória que ele é o bom e a mãe é a ruim. Y en un segundo la reconstructiva me cambia la imagen. E em um segundo, a reconstrutiva muda a imagem. Quiere decir, mi propio espejo Quer dizer, meu próprio espelho es el que se acerca é para o que, entrar en contacto con la é madre. é o que se aproxima para entrar em contato com a mãe. Algo que él no podía concebir antes. Algo que ele não podia conceber antes. Y esto hace un cambio permanente. E isso faz uma mudança permanente. Hay testimonios en personas que me dicen, esto no puede ser. Eu tenho depoimentos de pessoas que dizem que isso não pode ser verdade. Yo nunca quise a mi mamá como lo acabo de ver. Eu nunca gostei da minha mãe como eu acabei de ver. Y esta duda es lo que hace una reconstructiva para cambiar toda la parte conductual. E essa dúvida é o que a reconstrutiva faz para mudar toda a parte comportamental. La otra parte que hay mucho trabajo muy profundo es la parte de trauma. A outra parte que tem um trabalho muito profundo é a parte de traumas.
porque debido a la intervención, porque devido à intervenção, las personas van a tener de alguna manera que pasar por el proceso que todo el mundo vive en un trauma. as pessoas vão ter que passar por todo o processo que todas as pessoas passam dentro de um trauma. Y nada más trabajar a ese nivel, todo lo que es la parte de trauma, es una gran ayuda. Nada além de trabalhar toda essa parte de trauma, isso por si só já é uma grande ajuda. De la manera que trabajamos trauma es como si fuera un péndulo. Então, a forma como a gente trabalha trauma é como se fosse um pêndulo. Nosotros no lanzamos a los participantes a que hagan todo que no han podido hacer en años. Então, nós não jogamos o participante dentro para que eles façam tudo que eles nunca fizeram em anos. Siempre damos un espacio para que se puedan acercar y también alejarse poco a poco. A gente sempre dá um espaço para que eles possam se aproximar e afastar pouco a pouco. Aproximar e Mientras, afastar. mientras se va desarrollando la reconstructiva, Então, enquanto vai desenvolvendo a reconstrutiva, las personas pasan por un proceso emocional, as pessoas entram num processo emocional, un proceso de trauma, em algum processo de trauma, pero poco a poco la parte conductual les dice, esta no es la persona, puedes hacerlo, acercarte si quieres. porém, pouco a pouco, a parte comportamental vai dizendo, essa não é a pessoa, e você pode se aproximar pouco a pouco, se você quiser. Porque ya sabemos que todo lo que es trauma está alojado en el cuerpo, más no en la memoria. Porque a gente já sabe que tudo que está relacionado ao trauma fica alojado no corpo e não na mente, na memória. Y quien responde es el cuerpo. E quem responde é o corpo. Entonces la primera reacción del consultante puede ser correr y esconderse. Então, a primeira reação do cliente pode ser correr e tentar se esconder, Cosa que es normal. coisa que é esperada, normal. Pero podemos ver a los consultantes que poco a poco se atreven a ver, Porém, a gente consegue ver alguns clientes que pouco a pouco eles vão se atrevendo a ver, o quitar sus manos. ou tirar as mãos do rosto. Entonces, revivir, revisitar todo lo que cortó el trauma hace que se haga un buen trabajo de trauma. Então, reviver e revisitar tudo aquilo que foi cortado com o trauma faz um bom trabalho também de trauma. Entonces, a nivel conductual, emocional, trauma, es la primera capa para mí de la reconstructiva. Então, em nível comportamental e de trauma, é a primeira camada que trabalha as reconstrutivas. La otra que me gusta también es que hay una resolución de conflictos. Outra que eu gosto também é a parte de resolução de conflitos. Porque la persona no está sola, sino que tiene que ver las piezas en el espacio, a ver cómo puede negociar con todas ellas. Porque a pessoa ela não está sozinha, então ela pode ver as peças dentro do espaço para poder pensar como que ela vai negociar com todas elas. Por ejemplo, yo quiero que todo el grupo esté junto, pero hay una que no quiere acercarse al grupo. Por exemplo, eu quero que todo o grupo fique junto, mas tem uma pessoa que não quer se aproximar do grupo. Eso nada más a nivel neurológico dentro de una persona es de gran ayuda. Então, isso por si só, em termos neurológicos, para uma pessoa já é de grande ajuda. Entonces ya estaríamos hablando de lo más importante que ocupa un 95% en un ser humano, la conducta. Então, a gente já está falando aqui de algo que é importante e que ocupa uns 95% de um ser humano, que é a parte de conduta, de comportamento. Y por allí va a comenzar todo el trabajo. E por aí começa o trabalho todo. A medida que va evolucionando el trabajo y las personas que participan, E à medida que vai evoluindo o trabalho e as pessoas que participam, se va modificando este comportamiento y están más abiertas a experimentar esos planos internos elevados de conciencia. vai modificando esse comportamento e elas vão ficando mais abertas a experimentar esses planos internos de consciência. A medida que el participante va confiando en el movimiento,
Então, na medida que o cliente ele vai confiando no movimento, puede entonces acceder ele a escenarios totalmente diferentes de lo que ha hecho toda su vida. pode alcançar cenários totalmente diferentes do que ele foi construindo ao longo da vida toda. Entonces, el niño en nosotros no es comunitario y no tiene por qué resolver problemas. Então, nossa criança não é comunitária e não tem por que ficar resolvendo problemas. Simplemente se encierra en sí mismo. Simplesmente se fecha em si mesmo. El niño desde que nace no confía ni siquiera en la mujer que le dio la vida. A criança, a partir do momento que nasce, ela não confia nem sequer na mulher que deu a vida para ele. Porque desde que nosotros nacemos, la mujer que nos da la vida nos pone en estado de supervivencia para sobrevivir. Porque desde o momento em que a gente nasce, a mulher que nos deu a vida, ela nos coloca em estado de sobrevivência. Por ejemplo, si el niño se siente necesitado de la madre, él ya está desarrollando sanamente el gritar, llorar para que la madre lo socorra. Por lo tanto, allá hay supervivencia. Então, quando a criança precisa da mãe, ele já está desenvolvendo o comportamento de gritar e de chorar, porque ele precisa que a mãe venha e aí já tem sobrevivência. Y aquí tenemos siempre esta relación que es muy extraña. La queremos, pero no la queremos. E aí a gente tem essa relação sempre muito esquisita, muito estranha, que a gente quer, mas não quer. Pero en verdad los padres lo que nos enseñan es a sobrevivir para cuando seamos adultos. E, na verdade, o que os pais nos ensinam é a sobreviver para quando a gente for adulto. Entonces, el niño siempre va a carecer de toda esta parte emocional. Ou seja, a criança sempre vai precisar dessa parte emocional. Y eso aparece en las reconstructivas como primera capa. Vai padecer dessa parte emocional. E isso aparece na reconstrutiva como uma primeira camada. A medida que se desarrolla el trabajo, E na medida que se desenvolve o trabalho, este niño adulto empieza a confiar. essa criança adulta começa a confiar. Y ahí empieza entonces la resolución de sus mayores problemas, porque ahora es interactivo, ahora participa. E aí pode começar a resolução dos problemas, porque então é interativo, então aí participa. Y eso como resultado es de mucha sanación. E o resultado disso é de muita cura. El niño no pudo pedir más justicia de la que tuvo. A criança não pode pedir mais justiça do que teve, El niño no puede salir y decirle a los padres, por favor, no peleen más. não tem como sair e falar, pelo amor de Deus, parem de brigar. El niño está diseñado para decir, esto es lo que hay y así es que estoy aprendiendo. A criança está desenhada para dizer, é isso que nós temos e é assim que eu vou ter que aprender. Las reconstructivas pueden llegar a que entendamos eso y hacer algo con eso. E as reconstrutivas podem ajudar a que a gente entenda isso e faça algo com isso. Eso va a ocurrir en la dinámica de grupo, Isso vai acontecer na dinâmica de grupo, donde yo finalmente digo, no quiero más esta situación y puedo separar a dos personas. onde eu posso finalmente dizer, não quero mais essa situação, e aí eu posso separar as duas pessoas. Y eso es un gran logro en un ser humano. E isso é um grande sucesso para um ser humano. En la reconstructiva las personas maduran, Na reconstrutiva, as pessoas amadurecem, crecen crescem y se hacen responsables, e se fazem responsáveis. porque este adulto comienza a ocuparse de esa infancia que no se pudo hacer nada. Porque esse adulto ele começa a se ocupar dessa infância em que ele não podia fazer nada. En la medida que el trabajo transcurre E na medida que o trabalho ocorre, vai transcorrendo, y el participante confía más, e o participante vai confiando mais, desde su percepción comienza a mirar algo diferente. desde a sua percepção, ele passa a observar e olhar algo diferente. Porque en la reconstructiva siempre va a mostrar lo que tiene que mostrar, Porque a reconstrutiva ela sempre vai mostrar o que tiver que mostrar, pero si mi percepción no está alineada en lo que yo tengo que entender, no lo voy a entender.
E se a minha percepção não está alinhada àquilo que eu tenho que entender, eu não vou entender. Por ejemplo, si yo viví una infancia de conflicto, solamente voy a ver a mi papá y a mi mamá peleando en la reconstructiva. Por exemplo, se eu vivi uma infância de conflito, pode ser que eu só veja meu pai e minha mãe brigando na reconstrutiva. Pero a medida que la reconstructiva va evolucionando Mas na medida em que vai evoluindo, y mi a percepción reconstrutiva, va cambiando, e a minha percepção vai mudando, ese conflicto puede ser que yo lo vea con una persona de una vida pasada. esse conflito pode ser que eu veja como uma pessoa de uma vida passada. Y otras cosas entonces que llamamos los planos internos elevados de conciencia. E outras coisas que a gente chama dos planos internos elevados de consciência. Entonces, si yo quiero ver lo negativo dentro de mí, lo veré afuera. Então, se eu quiser ver o negativo que existe dentro de mim, eu vou ver fora. Si yo quiero elevarme con vidas pasadas, ángeles, el cosmos y extraterrestres, eso E es se lo que eu, voy a ver afuera. e se eu quero me elevar com vidas passadas, com anjos e com extraterrestres, é isso que eu vou ver do lado de fora. Yo soy el fenómeno de lo que estoy viendo afuera, Eu sou o fenômeno daquilo que eu estou vendo fora, porque todo está sucediendo es adentro. porque tudo está acontecendo dentro. Entonces, si mi camino, por ejemplo, comienza a ser sacro, sagrado hacia Dios o algo muy espiritual, Então, se o meu caminho começa a ser sagrado, em direção a Deus ou algo muito espiritual, todo lo que yo vea afuera coincidentemente es espiritual. tudo que eu vou ver fora, do lado de fora, coincidentemente, é espiritual. Pero si yo todavía estoy en la primera etapa de la conducta humana donde me he sentido rechazada, Mas se de alguma maneira eu estou na primeira etapa do comportamento humano, onde na minha experiência eu me sentia rechaçada, pueden venir dos ángeles peleando y yo siempre creo que es que estos ángeles no me quieren. podem vir dois anjos brigando e eu vou sempre achar que esses anjos não me querem. Entonces yo determino dentro de todo el trabajo interno qué es lo que voy a ver afuera. Eu determino dentro de todo o trabalho interno o que é que eu vou ver do lado de fora. El otro día tuve una conferencia y antes de entrar alguien dijo, tengo miedo. Outro dia eu tinha uma conferência e antes de eu entrar alguém falou, estou com medo. Y ese miedo es un niño, E esse medo é uma criança. porque en la primera etapa yo digo, lo voy a hacer mal, me van a criticar, me van a juzgar. Porque nessa primeira etapa, eu sempre digo, vão me criticar, eu vou fazer mal, não sei fazer direito, vou fazer errado. Entonces, si ya yo he pasado esa etapa, E se eu já passei dessa etapa, ya no es tan egocéntrica, já não estou tão egocêntrica, yo me voy a conectar en esa conferencia con algo diferente. eu vou me conectar nessa conferência com uma coisa, com algo diferente. No soy más, no soy menos, Não sou nem mais nem menos, solamente tengo un conocimiento que la gente quiere compartir. eu simplesmente tenho um conhecimento que as pessoas querem compartilhar. Pero tratar de vender afuera lo que no somos adentro es muy complicado. Tratar de colocar fora o que nós somos dentro é muito complexo, muito complicado. Me gustaría que usaras más la palabra vender, porque esto se trata de vender algo, lo que no soy. Vender algo fora que eu não sou é muito complicado. Correcto. Certo? Entonces, eso es lo que yo podría decir que son las reconstructivas. Isso é que eu posso dizer que são as reconstrutivas. Perfeito, bueníssimo. Y cada quien les dará su opinión. Cada um vai dar sua opinião. Cada quien hará su juicio o su crítica. Cada um vai fazer seu julgamento, sua crítica. Pero creo que el crecimiento personal más grande a lo que los seres humanos tenemos derecho Mas o maior crescimento pessoal ao que os nossos seres humanos têm direito es a experimentar para tener nuestra propia opinión. é experimentar para ter nossa própria opinião. Porque de la manera que se comporta la masa Porque da maneira que se comporta a massa de pessoas, o el clan o clã, es copiando lo que dice el otro sin haberlo vivido.
é simplesmente copiando o que os outros dizem sem ter experimentado, sem ter vivido. Y no sabemos desde qué lugar dijo lo que dijo. E a gente não sabe desde que lugar a pessoa disse o que ela disse. Entonces, antes de creer todo lo que está afuera, tenemos derecho a vivir nuevas experiencias y sacar nuestras propias conclusiones. Então, antes de acreditar em qualquer coisa que a gente vê fora, a gente tem o direito de ter a experiência, de viver a experiência e tirar as nossas próprias conclusões. Yo ahora estoy en Venezuela Eu agora estou na Venezuela y nadie me puede contar lo que está pasando allá, e ninguém pode me contar o que está passando. porque para eso fue que vine, para que no me lo contaran. E foi para isso que eu vim, para que ninguém me contasse. Y a eso tenemos derechos, pero los seres humanos tenemos más miedo que derechos. E isso nós temos direito, porém, seres humanos têm muito mais medos do que direitos. Entonces, la última decisión la tiene cada persona. Então, a última decisão, a pessoa, cada um tem a sua. Y creo que eso es de adultos. E isso é assunto de adulto. Perfeito. Graças, Carola. Hay algunas preguntas de psicólogos, de Ujú. terapeutas, de cuestiones Ujú. profesionales que yo creo que sería interesante que me hicieran algunas Sí. veces, que, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una formación y un taller? Y Ujú. si hay alguna certeza de que va a haber una aplicación profesional. ¿Cómo garantizar que lo que he aprendido en la formación será efectivamente utilizado em uma prática profissional? Então, duas perguntas que me fazem com frequência com relação à formação de reconstrutiva é qual é a diferença entre uma formação e um workshop vivencial e se o conteúdo da formação, como é que eu posso ter garantia que o que vai ser ensinado na formação vai poder ser integrado efetivamente na prática profissional? La diferencia entre un taller y una certificación A diferença entre um workshop vivencial e uma certificação es que en la certificación vamos a ver lo que sostiene el proceso. é que na certificação a gente vai apresentar o que sustenta o processo De la reconstructiva. das reconstrutivas. Ahí aprendemos todo lo que tiene que ver con la parte conductual, Na formação, a gente aprende tudo que está relacionado à parte comportamental, cómo está estructurado el niño, como a criança é estruturada, emociones, trauma, emoções, traumas, para entender la parte de conducta. para aprender a parte de conduta, de comportamento. Para mí esta es la clave de la reconstructiva, Para mim, essa é a chave das reconstrutivas. porque los seres humanos que estamos en la Tierra necesitamos tener este nivel de comprensión. Porque os seres humanos que estão aqui na Terra precisam ter esse nível de compreensão. Y para eso tenemos muchos años de mucha gente que ha tenido un gran conocimiento en la evolución del crecimiento personal. E para isso a gente tem muitos anos com muita gente, com um grande conhecimento e evolução pessoal. Entonces, en la certificación es pasar primero por un proceso personal también, Então, na certificação também se passa por um processo, primeiramente por um processo pessoal, y las personas salen con una estructura, con manual, con un fundamento para poder hacer sus intervenciones. e as pessoas saem com uma estrutura, com um manual, com um fundamento para poderem fazer suas intervenções. Por otra parte, un taller que por lo general lo hacemos en 2 días, Então, por outra parte, um workshop que geralmente a gente faz em 2 dias, nos enfocamos simple y llanamente en la propia experiencia de la reconstructiva. a gente se foca especificamente na experiência da dinâmica das reconstrutivas. Quiere decir Quer dizer, que no es lo mismo que yo vaya a un médico y que me diga cuál va a ser la intervención que pasar por la intervención. então, não é a mesma coisa que eu vá a um médico e ele me diga qual será a intervenção e eu passar pela intervenção. Y eso yo creo que sería la diferencia entre un taller
y la formación. Isso eu acredito que seja a diferença entre um workshop e uma formação. Porque el facilitador llega y tiene una estructura para el taller. Porque o facilitador chega e ele tem uma estrutura para o workshop. Entonces tenemos que preguntarnos qué es lo que quiero, vivir la experiencia o aprender la experiencia. Então, a gente tem que se perguntar o que que a gente quer. Eu quero viver a experiência ou eu quero aprender a experiência? Y las dos son dos cosas totalmente diferentes. E as duas são coisas totalmente diferentes. No podemos entregarle a una persona que quiere aprender a nadar un manual de natación online. A gente não tem como entregar para uma pessoa que quer aprender a nadar um manual de natação online. Yo no creo que se garantice que el señor aprenda a nadar. Não vai ter garantia de que essa pessoa vai conseguir nadar. Entonces, este es un trabajo que hay que hacerlo en presencial. Então, é um trabalho que precisa ser feito presencial. No es un trabajo para hacerlo a distancia. Não é um trabalho para ser feito à distância. Mucha gente, después de vivir un taller, la mayoría de ellos dicen, ¿cómo aprendo esto? Então, muita gente, depois de viver um workshop vivencial, pergunta como é que eu aprendo isso. Y para ambas cosas tenemos la estructura. E para ambas as coisas a gente tem uma estrutura. ¿Qué me garantiza que esto va a ser un éxito total para que yo aplique la herramienta? Quem me dá garantia de que isso vai ser um êxito, um sucesso total para eu aplicar a ferramenta? Nada. Ninguém, nada. Aquí no hay garantías de nada, Aqui não tem garantia de nada, porque el fenómeno es el estudiante, porque o fenômeno é o estudante, el aprendiz, o aprendiz. que si logra hacer un cambio de percepción nada más en él, E que se ele alcançar uma mudança de percepção nele próprio, nada além dele próprio, eso sí lo podemos garantizar. isso a gente pode garantir. La pregunta es, ¿qué vas a hacer cuando eso pase? Depende de ti. A pergunta de o que você vai fazer quando isso acontecer depende de você. Entonces puede ser que haya gente que no lleve el trabajo adelante, Então, pode ser que tenha pessoas que não vão levar o trabalho adiante, y tengo muchos alumnos así, e tem muitos alunos assim, pero dentro de su cotidianidad algo ha cambiado. mas no seu dia a dia alguma coisa muda. Y esos cambios abarcan familia, país, profesión, salud, etcétera, etcétera, etcétera. E essas mudanças, elas abarcam família, país, profissão, saúde, etc, etc. Como lo dijiste tú al comienzo, uno dice rápido, me cambió la vida. Como eu disse no começo, e falei rápido, mudou a minha vida. Claro, pero 8 horas de conversación no nos van a dar para saber qué fue lo que te cambió. Mas 8 horas de conversa não vão ser suficientes para falar o que foi que mudou. Porque la herramienta de la reconstructiva es una solución permanente. Lo que no es permanente no es solución. Porque a ferramenta da reconstrutiva é uma solução permanente. E o que não é permanente não é a solução. Porque si yo hoy decido hacer este cambio y mañana lo fracturo de nuevo, no es permanente. Porque se hoje eu decido fazer uma mudança e amanhã eu quebro de novo, não foi uma mudança permanente. Entonces las reconstructivas, por ejemplo, yo he tenido alumnas que no querían ser mamás. Então, em reconstrutiva, eu já tive alunas que não queriam ser mães, Que no querían seguir con una relación de pareja. que não queriam seguir no relacionamento. Y me puedo sentar con ellas a preguntarles hoy en día qué significa para ellas ser mamá. E eu posso sentar hoje com elas e perguntar o que significa para elas ser mãe. No le preguntaría jamás qué fue lo que cambió para que seas mamá. Eu não perguntaria jamais o que foi que mudou para que elas sejam mães. Simplemente hablaría con ella de que ahora es mamá.
Eu simplesmente falaria com ela de que agora você é mãe. Entonces, garantías creo que es siempre la inestabilidad de que quiero que me garanticen las cosas antes de yo apostar. Então, a garantia é só um desejo que as pessoas têm de que alguém me dê a garantia antes de que eu aposte algo. Y eso tiene que ver con los procesos de infancia no bien llevados. Yo creo que no lo voy a poder hacer. Garantízamelo tú. E isso tem a ver com os processos de infância que não foram bem concluídos. Então, eu acredito que eu não vou poder fazer, então me dá uma garantia você. Y no solo este proceso, ojo, con cualquier cosa. Si alguien les garantiza algo, corran. E não é só nesse processo. Atenção, se alguém te der garantia de alguma coisa, sai correndo. Porque después, aprovechando este espacio, viene la violencia. Porque depois, aproveitando aqui esse espaço, vai vir a violência. Y la violencia es, quiero matarte a ti porque no me hice responsable de esto. E a violência é: eu quero matar você porque eu não me fiz responsável disso aqui. Entonces, desde un principio tenemos que ser responsables para no ejecutarlo afuera. Então, desde um princípio, a gente precisa ser responsável para que a gente não execute ninguém do lado de fora. Entonces, siempre es bueno preguntar de este conflicto que está pasando, ¿de qué eres responsable? Então, é sempre bom a gente se perguntar desse conflito que está passando, do que você é responsável. Entonces, creo que así podríamos salir como estudiantes. Então, assim a gente pode sair como estudantes. Hay algo que compartir. Tem alguma coisa aqui que compartilhar. Yo voy a absorber un conocimiento Vou absorver um conhecimento y voy a tomar una decisión de qué hacer con este conocimiento. e vou tomar uma decisão sobre o que fazer com esse conhecimento. Todo conocimiento que adquirimos lo ponemos a trabajar en lo que ya somos. Todo conhecimento todo conhecimento que, Que adquirimos, que nós adquirimos, a gente pode colocar lo ponemos a trabajar en lo que ya somos. para trabalhar naquilo que nós já somos. Entonces, si yo soy una ladrona Então, se eu sou uma ladra, y me gano dinero, ¿qué hago con el dinero? eu ganho dinheiro, o que eu faço com o dinheiro? Entonces, todo lo que yo adquiera afuera va a apoyar lo que soy aquí. Tudo que eu adquiri do lado de fora vai apoiar o que eu sou internamente. Si soy tramposa, Então, se eu sou encrenqueira, adquiriré cualquier conocimiento para aplicarlo a mi trampa. vou adquirir qualquer conhecimento para aplicar nas minhas encrencas. Si soy una persona responsable, Se eu sou responsável, adquiriré herramientas para seguir siendo responsable y hacer a los demás responsables. eu vou adquirir ferramentas para continuar sendo responsável e fazer os outros responsáveis. Pues por eso es que es muy complicado cuando alguien dice la idea en general. Por isso que é muito complicado quando alguém fala de uma ideia de um modo genérico, geral. Porque el individuo es el que va a decidir qué va a hacer con lo que adquiere. Porque é o indivíduo que vai decidir o que ele vai fazer com aquilo que ele adquirir. Y lo vemos en el post que yo hice en Instagram en contra de las constelaciones. E a gente vê isso no post que eu fiz no Instagram contra as constelações, Es mi opinión, que é a minha opinião. pero toda opinión hace que tenga el efecto afuera de que Porém, cada quien se mire a sí mismo. toda opinião ela produz um efeito do lado de fora, onde as pessoas olham para si mesmas. Por ejemplo, hacer un trabajo de esta delicadeza y sentir que ya no tengo apoyo va a despertar en mí más miedo del que tenía. Por exemplo, se eu estou fazendo um trabalho dessa delicadeza e aí eu sinto que eu não tenho apoio, isso vai despertar um medo em mim. Entonces, ya el miedo lo tenía. O medo eu já tinha. No creía en mí con lo que estaba haciendo. Eu não acreditava em mim com o que eu estava fazendo.
Entonces, si de verdad yo estoy haciendo un trabajo íntegro, Então, se verdadeiramente eu estou fazendo um trabalho íntegro, puede haber cualquier opinión afuera que nada va a fracturar algo en mí. pode existir qualquer opinião do lado de fora que nada vai quebrar em mim tá, o que eu estou fazendo. Porque la construcción viene desde esa integridad. Porque a construção, ela vem dessa integridade. Y lo vemos así en los sistemas sociales, por ejemplo, lo que está pasando aquí ahora. E a gente vê isso nos sistemas sociais, do que está acontecendo aqui agora. Unos dicen que lo están haciendo bien y los otros dicen que lo están haciendo mal. Alguns dizem que estão fazendo bem, outros dizem que estão fazendo mal. Y cada quien, bueno, vivirá desde lo suyo como lo está haciendo. E cada um vai olhar desde o que é seu, como que ele próprio está fazendo. Es interesante, por ejemplo, y disculpen que hable de la situación de Venezuela, É interessante, vocês me desculpem que eu fale da situação da Venezuela, pero seguro ha pasado en los colectivos de todo el mundo, mas com certeza passou também nos coletivos do mundo todo, que parte del discurso es los que han sido de este gobierno podrán venir, que nosotros no los vamos a tratar mal. e o que estão dizendo é que os que estão desse governo podem vir, que os outros não vão tratá-los mal, Y les vamos a dar trabajo. e a gente vai dar trabalho. Y eso, así se comporta el individuo y lo suma a la comunidad. Então, assim se comporta o indivíduo, e isso se soma à comunidade. Okay. Perfeito. ¿Qué más? ¿Qué más preguntas hay por allí? Então, que mais perguntas temos? Vocês podem enviar perguntas aqui no chat também, caso tenham outras que não Porque foram. ustedes saben que yo soy hipnótica y se quedan ahí que... Vocês sabem que eu sou hipnótica, hipnotizante, aí vocês ficam aí olhando para mim com boca aberta. Y esto es para hablar de las reconstructivas, así que abriendo micrófono. E isso é para falar das reconstrutivas. Então, podem abrir os microfones caso vocês tenham perguntas. Então, de modo geral, as perguntas que nos fizeram foram o que são as reconstrutivas, como eu falei, para que trabalhar com as reconstrutivas. Então, a Carola já falou bastante aqui disso, né? Para que trabalhar com de las preguntas que nos hicieron antes, que son las reconstructivas, para qué trabajar con reconstructivas, cómo la metodología impactó a la gente. Entonces, Carola ya habló bastante de eso. Y también la pregunta de cuáles son las diferencias de traer formación, si tenemos garantía de utilizar isso. Também a pergunta de qual é a diferença do vivencial para certificação. Então, essas são perguntas que já nos enviaram antes. Mas caso vocês tenham alguma outra pergunta, essas são perguntas que nos enviaram antes, pero caso tenham outras perguntas que não decidimos acá, pueden hacerlas, pueden enviarnos en el chat ou pueden abrir o micrófono e decirlas. Então, se vocês tiverem outras perguntas que vocês queiram fazer, vocês podem enviar aqui por escrito no chat ou podem abrir o microfone também e perguntar. Podem aproveitar nossos últimos minutos aqui. Leticia, aquí alguien pregunta, Carola, si un taller es parecido al retiro. Então, tem uma pessoa que perguntou aqui no chat se um workshop vivencial é parecido com um retiro. Hay una modalidad que podemos hacer que la gente asiste sábado y domingo a su taller o cuando lo hagamos y la gente va y viene. Por lo general lo facilita. Perdón. Tem uma modalidade que a pessoa vem, experimenta o workshop, no sábado e domingo, a pessoa vem e vai embora. Esa puede ser una modalidad. Hay veces que hacemos un retiro para sentir como un poco más de contención. E às vezes a gente faz um retiro que é para sentir um pouco mais de contenção. Porque nos vemos en el desayuno, en la tarde, y eso también tiene una valía, ¿no? Porque a gente se encontra ali no café da manhã, se encontra pela tarde, e isso tem um valor também. Pero quiero que entiendan que esto está diseñado para que haya un comienzo, un desarrollo y un final. Mas é importante que vocês entendam que, independente de qual modalidade, está desenhado para que tenha um começo, um desenvolvimento e um fim. Y los facilitadores ya están entrenados para seguir esta modalidad. Es muy importante abrir y cerrar.
E os facilitadores estão treinados para aplicar essa modalidade, que é abrir e fechar. Por ejemplo, ahora con Jessica en México vamos a tener un retiro taller Por de exemplo, 3 agora no días México, nós vamos ter um retiro de 3 dias y es solo un taller, e é só um workshop. pero este retiro es para dormir dentro Mas del esse espacio. retiro as pessoas vão para dormir no local. Entonces, eso también nos da la oportunidad algunas veces de tomar decisiones sobre los horarios, porque está todo el mundo allí. Então, isso também nos flexibiliza e dá a possibilidade de tomar decisões com relação aos horários, porque está todo mundo ali hospedado no mesmo lugar. Y hay gente que hace el retiro para escaparse de su casa, pues E también es válido. tem gente que vai para o retiro para fugir de casa e também é válido. O pasar 3 días de vacaciones. Ou tirar 3 dias de férias. Todo es válido. Tudo vale. Viajar, Viajar, tengo este proyecto en mano. sim. ¿Qué más? Que mais? ¿Qué más por allí? Bueno, aprovecho de saludar a Adriana, a Liliana, a Luisa, a Estabay, alumnas, alumnos. Qué bonito verlos. ¿Y qué hacen ustedes aquí? Esto es para la gente que quiere saber de reconstructivas. Ela está aproveitando para cumprimentar os alunos dos outros cursos, está perguntando o que vocês estão fazendo aqui, porque isso aqui é para saber, para quem quer aprender o que são reconstrutivos. Bueno, porque sabemos que cualquier oportunidad es para seguir creciendo, porque lo que dijimos ayer se modificó hoy, ¿no? Y siempre estamos cambiando todo. Então, a gente sabe que qualquer oportunidade é para seguir crescendo, porque o que a gente sabia hoje muda amanhã e a gente segue crescendo com isso. Como tiene que ser. Como tem que ser. Então, uma pessoa disse que últimamente está observando el tema de la conciencia familiar visto como un sistema y cómo este influencia y se hereda manifestándose a través de nuestro inconsciente. Me pregunto, ¿cada hilo de este sistema es abordable gracias a las reconstructivas de manera completa o por cada tema que se revela? Muchas gracias. Tem uma pessoa perguntando se falando sobre o tema da consciência familiar, visto como um sistema, e como que esse influencia e vai se enredando e se manifestando no nosso próprio inconsciente. Então, a pergunta é se cada fio desse sistema ele é abordável graças à reconstrutiva de uma maneira completa ou por cada tema que vai se desvelando. Isso que eu compreendi, como se é como um todo ou se é como separadamente. Não sei Sí, se... que se abarca un todo o se abarca espacios diferentes. Yo creo que depende de cada individuo. Eu acredito que depende de cada indivíduo. Depende de su experiencia y vivencia dentro de la reconstructiva. Depende da sua experiência e da vivência dentro da reconstrutiva. Depende de el proceso que esté viviendo en ese momento llamado transformación, crisis. Hay Depende, factores que van a cambiar la percepción de la comprensión. depende do processo que esteja sendo vivido, da crise, de qual é o momento ali da percepção. Tenemos que recordar que en los seres humanos estamos constituidos en percepción, Então, no en universo. a gente precisa recordar que, como seres humanos, nós estamos constituídos em percepção e não como um universo. Es a medida que vamos evolucionando, que vamos entendiendo lo que podríamos llamar lo integral. Então, é na medida em que a gente vai desenvolvendo, que a gente vai podendo chamar algo de integral. Pero, por ejemplo, en esta conciencia familiar, nadie viene por la conciencia familiar, alguien viene por un miembro de familia con quien tiene un conflicto. Então, por exemplo, nessa consciência familiar, ninguém vem pela consciência familiar, vem por causa de um membro da família com o qual a pessoa tem conflito. Porque la mirada del niño es en percepción individual. Tengo problemas con esto, un conflicto preciso.
Porque o olhar da criança, ele é individual. Então, eu tenho um problema com essa pessoa, com alguém específico. Y lo asombroso es que cuando conseguimos la resolución con eso individual, E o que é assombroso é que quando a gente consegue a resolução com essa pessoa individualmente, decimos que nos cambió la vida completa. a gente diz que mudou a vida completamente. No fue que arreglé este problema, sino que todo empieza a lucir en ese contexto universal. Pero el niño no puede nacer universal. El niño es un superviviente. A gente não diz, não, resolvi esse problema. Mas a partir daquela resolução a gente começa a ver tudo de uma maneira diferente, luzindo de uma maneira diferente. Mas a criança ela não vê como universal, a criança é uma sobrevivente. Por eso es que es más difícil reaprender que aprender. Por isso que é muito mais difícil reaprender do que aprender. Porque aprender ya está consolidado en nosotros. Porque o aprender já está, se aprendeu já está consolidado dentro de nós. Cambiar y reprogramarnos es una gran tarea. Mudar e reprogramar não é só uma grande tarefa. É uma grande Es tarefa. una gran É tarea. uma grande tarefa. Porque vamos a entrar en supervivencia cuando yo tengo que dudar lo que me tuve que aprender de memoria para sobrevivir. Então, a gente vai entrar em sobrevivência toda vez que a gente tem que duvidar do que teve que decorar e aprender memorizado para sobreviver. Vamos começar aqui. Gracias por la pregunta, muy buena pregunta. Obrigada pela pergunta. Brenda nos pergunta se as reconstrutivas são sempre grupal e com que frequência se recomenda as reconstrutivas. A Brenda nos pergunta se sempre é em grupo e se com que frequência que a gente pode fazer. Brenda, tú eres la de alas para las alas de mi mariposa que me mandaste el que hiciste todo tu trabajo y tus dibujos. Hola, es un placer, gracias por haberte tomado el tiempo. Eso es una trampa que metí en el libro, ya yo sé quién lo va a hacer hasta que llegue al final. A Carol está perguntando para a Brenda se ela é que fez os desenhos do livro novo com minhas alas de mariposa, com minhas asas de mariposa. Não sei o que foi feito, mas alguma coisa a Brenda participou. Es que al final yo Ah. pongo, cuando hayas hecho tu trabajo, comunícate conmigo, mándame tu dibujo. É que no final do livro ela coloca uma mensagem dizendo que quando você tiver terminado, quando tiver feito seu trabalho, entre em contato comigo. E a Brenda entrou em contato e enviou os desenhos. Ah, agora entendi. De allí viene el comentario. Perfeito. Las reconstructivas son una herramienta muy adictiva. As reconstrutivas são uma ferramenta muito viciante. Yo diría que estamos más alertas a que las personas no se queden haciendo un trabajo sin haber tomado decisiones en su vida. A gente fica mais atento para que as pessoas não fiquem fazendo o trabalho sem ter tomado decisões na própria vida. Llega un momento que los participantes han hecho tanto trabajo, Chega uma hora que os participantes fizeram tanto trabalho los facilitadores están capacitados para preguntar que os facilitadores estão capacitados para perguntar cómo va todo, como que vai tudo, cómo va la relación con la pareja, como é que está a relação com o parceiro, la parceira, pareja, qué cambios ha habido en tu vida. que mudanças você fez na sua vida. Porque si hacemos este trabajo y no tomamos acciones, entonces el trabajo no sirve. Porque se a gente faz esse trabalho e a gente não toma atitude, o trabalho não serviu. Entonces mucha gente viene solo a la vivencia porque es maravilloso, la pasan bien, pero no tienen la capacidad de hacer los cambios. Então, muitas pessoas vêm para a dinâmica, para a vivência, porque é maravilhoso, as pessoas passam bem, mas de verdade elas não fazem mudanças. De todas maneras, las reconstructivas son como un gusanito. Então, de qualquer maneira, as reconstrutivas são como uma lagarta. Y no sabemos cuándo se va a convertir en mariposa. E a gente não tem ideia de quando elas vão se converter em borboleta. Entonces no tenemos prisa. La gente puede ir a lo que quiera, pero seguro que ella va a hacer su trabajo. Então, a gente não tem pressa, a pessoa pode vir quando quiser e certeza que vai fazer o seu trabalho. Tarde o temprano, porque uno no se puede esconder
del nuevo conocimiento. Eso va a quedar como un ruido atrás de uno. Então, cedo ou tarde, a pessoa acaba fazendo porque não é possível se esconder de conhecimento novo, vai ficar como um ruído atrás dos ouvidos. He tenido participantes que me han dicho, después de 10 años entendí mi reconstructiva. Tem participantes que já disseram depois de 10 anos, depois de 10 anos entenderam a reconstrutiva. Porque no deberíamos ver las reconstructivas como una salida o un salvavidas. Porque a gente não deve ver a reconstrutiva como uma saída ou como um salva-vidas. Deberíamos hacer reconstructivas como un proceso de vida. A gente deveria fazer como um processo de vida. Carola, otra pregunta por aquí. Si se puede trabajar cualquier tema, se puede abordar en las reconstructivas. Nosotros hemos diseñado dentro de la escuela Só dato. Outra pergunta que fizeram é se pode trabalhar qualquer tema nas reconstrutivas. E aí a Carola começou a responder que dentro da escola nós fizemos, y eso tomó muchos años. e perdão, levou muitos anos De práctica, de prática, de estadística, de estatísticas, de vivencias, de vivências de experiencias. e de experiências. Y hoy en día el que se aprende como facilitador sabe cuáles son los casos que podemos trabajar. E hoje em dia, quem se prepara como facilitador sabe quais são os casos que a gente pode trabalhar. Si la persona viene una primera vez, Se, tenemos los casos más importantes. se a pessoa vem pela primeira vez, temos os casos mais importantes. No sé si, no lo quiero mencionar porque no quiero que se hagan, con todo lo que yo diga, ustedes se van a hacer una conjetura, ¿no? Una idea. Eu não quero ficar mencionando, porque depois de tudo que a gente, de tudo que foi dito, vocês vão ficar fazendo uma ideia. Solo voy a decir que los primeros casos que abordamos en las reconstructivas, vamos a hablar de 3 anillos. De todos os casos que a gente trabalha no reconstrutivo, a gente pode falar de 3 anéis, 3 canais, O 3 dimensiones. 3 dimensões. O sea, la primera es muy conductual. A primeira é muito comportamental, Padres, os pais, porque aquí estamos trabajando el niño en esa dimensión. porque aqui a gente está trabalhando com a criança nessa dimensão. Pero de nuevo, hay una cantidad de parámetros para que el facilitador decida si son los padres. Porém, de novo, existe uma quantidade de parâmetros para que o facilitador decida se é para ser feito o tema dos pais. Como por ejemplo, nosotros no trabajamos con personas recién fallecidas. Por exemplo, nós não trabalhamos com pessoas recém-falecidas. Porque si trabajamos con personas recién fallecidas, la persona que trabaja va a entrar en trauma. Porque se nós trabalhamos com pessoas recém-falecidas, quem está trabalhando vai entrar em trauma. Y una persona en trauma no puede hacer el trabajo. E uma pessoa em trauma, ela não pode fazer o trabalho. Entonces aquí hay, dependiendo de, el facilitador decide ese primer anillo o dimensión. Então, aqui, o facilitador decide se vai trabalhar dentro dessa primeira dimensão. La segunda, A segunda, estamos hablando de las relaciones un poco más distantes. a gente fala das relações um pouco mais distantes. Pareja, Casal, hermanos, irmãos, hijos, filhos, jefe de empresa. chefes. Lo que también nos concierne porque no nos sentimos bien y tenemos ese conflicto latente allí. Que também nos cabe, porque às vezes a gente não consegue relacionar bem e fica com esse conflito latente aí nessas relações. Y si la persona llega a venir a un tercer taller, E se a pessoa chega vindo para um terceiro workshop, dependiendo si el facilitador toma esta decisión con él, dependendo se o facilitador tomar essa decisão com essa pessoa, vamos a trabajar entonces con los planos elevados de conciencia. aí a gente pode trabalhar com os planos elevados de consciência. Y los casos entonces van un poco más allá de lo conductual. E aí os casos vão um pouco além do condutual, do comportamental.
Y ahí vamos a ver las interconexiones, puede ser espirituales, E aí podendo chegar a alcançar interconexões espirituais, talvez. pero nosotros no podemos llegar allí si no armamos la cadena con conciencia. Mas nós não conseguimos chegar nesse nível se a gente não arma essa cadeia com consciência. Porque si no hacemos esta cadena en orden, estamos exponiendo al niño a un trabajo que no va a saber manejar. Porque se a gente não faz o trabalho seguindo essa ordem, a gente vai expor a criança a um trabalho que ela não é capaz de organizar. El niño no comprende, A criança não compreende, se confunde fica confusa y el niño no tiene la responsabilidad de hacer cambios. e a criança não consegue ter responsabilidade de fazer mudanças. Entonces la escuela ha procurado durante tantos años de armar una estructura que sea saludable para el participante. Então, a escola procurou, durante muitos anos, formar uma estrutura que seja saudável para os participantes. Porque eso fue una de las cosas que vi de las constelaciones familiares. Porque isso foi uma das coisas que eu vi das constelações familiares. Porque se perdió el contexto del sentido común Porque perdeu o contexto do sentido comum. y no podemos exponer a los, bueno, no podemos, no, la gente lo hace. Se expone a los participantes E a gente não pode expor, mas a gente faz, as pessoas fazem isso, expor os participantes a entender lo que no está en su naturaleza. a entender algo que não está na natureza dele. Y los seres humanos nos gusta escaparnos de lo que nos duele. E os seres humanos adoram escapar, fugir daquilo que dói. Entonces, si los representantes tienen información, Então, se os representantes têm informação, van a hablar de lo suyo, vão falar daquilo que é seu, no de lo que está pasando realmente. e não do que realmente está acontecendo. Y eso genera mucha confusión. E isso gera muita confusão. Ahora, es el niño en la constelación que quiere ver todo el sistema junto. Agora, é a criança na constelação que quer ver o sistema todo junto. Y lo único que quiere el niño es a su familia junta. O único que a criança quer é a sua família junto. Pero si nos excedemos fuera del sistema de familia, Porém, se a gente consegue sair fora do sistema de família y ponemos abortos, e colocamos abortos, y colocamos ángeles, anjos, eso no entra en la percepción de un niño. isso não entra na percepção da criança. Y de ahí puede sobrevenir entonces una gran confusión y una crisis. E aí pode começar, então, uma grande confusão, uma crise. ¿Qué más? Claro, la otra Más. pregunta, ¿es recomendable o hace sentido en el caso de México hacer la certificación y después hacer el taller o es demasiado? Y lo ligo con otra pregunta que dice, ¿se puede hacer solamente los días de certificación intensiva sin los días de retiro? Então, a pessoa pergunta se é recomendável, se faz sentido fazer, no caso do México, a certificação e depois o workshop, ou se isso é demasiado, se é muito, e se é possível fazer somente os dias da certificação intensiva sem os dias do retiro. Hay una cosa que se llama actualización en las aplicaciones. Tem uma coisa que se chama atualização nas aplicações. Creo que hace 10 años hubiese dicho, primero vente a un taller. Talvez há 10 anos atrás ela teria dito, primeiro você vem para um workshop. Pero si hablamos del trabajo de Rupert Sheldrake de los campos mórficos, Mas se a gente for falar do trabalho de Rupert Sheldrake dos campos mórficos, ya las personas vienen con la información. as pessoas já vêm com a informação. ¿Tiene fuerza para entrar a la formación sin haber pasado por el taller? Ven. Você tem força para passar pela formação sem ter experimentado o workshop? Então pode vir. ¿Quieres hacer la formación y después el workshop? Ven. Se quer fazer a formação e depois o workshop, vem. Quiero ir a un taller con Jessica o con un miembro de escuela con Leticia antes de, ve. Quero fazer um workshop com a Jéssica, com a Letícia ou com algum outro membro da escola antes da certificação? Vem.
pero no lo dejes en mis manos con mis instrucciones, Porém, não deixa isso nas minhas mãos com as minhas instruções. porque en este momento no hay como esa instrucción para decir, sigue esta línea. Então, porque nesse momento não tem uma instrução para dizer que você tem que seguir esta linha. No le vamos a cerrar la puerta a nadie. A gente não vai fechar a porta para ninguém. El programa está muy bien estructurado a lo que sea que vengan. O programa está muito bem estruturado para o que quer que seja. Y es la estructura lo que sostiene el trabajo. E é a estrutura que sustenta o trabalho. No es el trabajo el que sostiene la estructura. Não é o trabalho que sustenta a estrutura. Entonces pueden salir del trabajo y con la estructura Então, habrá sido un buen proceso. então se sair do trabalho com a estrutura, já foi um bom processo. Además, tenemos nuestra página web, nuestros miembros de escuela, acceso directo a cualquier pregunta que tengan a través de redes sociales. Siempre estamos ahí. Então, além disso, a gente tem a página, o site da escola, tem as redes sociais, tem várias maneiras de contactar todos os membros aí da escola, nós estamos aí. Y eso es estructura. E isso é a estrutura. No sé por el tiempo, la última pregunta, ¿puede ser? Ok. La certificación haremos ejercicios de nuestros temas y además estudiaremos en México. Vamos fazer, na certificação, nós vamos fazer exercícios dos nossos próprios temas e além disso, estudar? Mira, a ver, vamos a usar metáforas con sentido del humor. Vou usar a metáfora aqui com sentido de humor, com senso de humor. Si uno no pasa por el proceso, uno no lo puede contar o experimentar o por lo menos tener la idea de lo que van a vivir las personas que vengan a ti. Se a pessoa não passar pelo processo, ela não pode contar, ela não pode nem ter uma ideia com relação às pessoas que vão chegar. Por eso al principio dije, no dejes que te lo cuenten. Por isso, o princípio é não deixa que te contem. Pero en comportamiento humano, todo facilitador debe pasar por esa experiencia para saber qué va a pasar cuando él lo haga. E se tratando de comportamento humano, todo facilitador precisa passar pelo processo para ele entender o que vai acontecer quando o cliente fizer. Porque si no es el manual de natación online. Senão vai ser o manual de natação online. Creo que hoy en día una de las fallas de nuestro sistema médico Hoje em dia, uma das nossas falhas do sistema médico es que tratamos a todos los pacientes iguales é que a gente trata todos os pacientes da mesma maneira. y cada ser humano es único. E cada ser humano é único. Entonces podemos decir que este medicamento tal vez o esta dinámica sea buena para todos. Então a gente não pode dizer que essa dinâmica seria boa para todo mundo do curso. Pero va a cambiar esa medicina si yo hago que cada quien experimente lo que tiene que vivir para hacer entonces una idea de cómo fue el medicamento. Então, vai mudar esse medicamento para cada um que experimentar, de acordo com o que a pessoa experimentar, para ter uma ideia do que foi esse medicamento. Por ejemplo, yo soy muy sensible a cualquier cosa energética Por exemplo, eu sou muito sensível a qualquer coisa energética. y cualquier médico me podría recetar lo mismo que le receta a otro. E qualquer médico poderia me receitar a mesma coisa que receita para outra pessoa. Pero yo hoy en día, con esa responsabilidad, espero a ver cuál es el resultado poco a poco del medicamento. Mas hoje em dia, com essa responsabilidade, eu espero para ver pouco a pouco qual vai ser o efeito desse medicamento. Porque al final nosotros somos el remedio. Porque no final, nós somos o remédio. Cuánto creo en esto y cómo lo quiero hacer. Quanto que eu acredito nisso e como que eu quero fazer. Y de ahí viene la potencia del conocimiento que voy a adquirir. E daí vem a potência do conhecimento que eu quero adquirir. Ok, Ok. listo. No habló ninguna y eso que eran unas cotorras. Dígame la Paola que hablaba hasta por los codos. Bueno, pero es bonito verlos a todos. Me encanta saber de ustedes, aunque sea por esta vía. Y bueno,
Gracias, Leticia, por esta iniciativa. Siempre abierta a lo que ustedes decidan. Aquí estoy para seguir sembrando al lado como equipo y comunidad que somos. Então, obrigada a todos. Graças, Carola, também, por la disponibilidad. Gracias, Jessica. Yo creo que es importante decir que estamos con las inscripciones abiertas para la formación de Brasil-México. Quien quiera hacer en México, busca por Jessica, que tiene las informaciones. Los que tienen interés de hacerlo en Brasil, estamos para septiembre la formación intensiva, sembrando, trayendo conciencia y responsabilidad a la gente. Gracias, Jessica, gracias, Carola, por la fuerza, por la conciencia, por el movimiento siempre. Y nos vemos. E em português. Bueno, Agradecendo aqui todo mundo que participou. É importante eu reforçar que quem tiver interesse em fazer inscrição para formação no México ou para o retiro no México, para entrar em contato com a Jéssica, tem tudo no site ou nas redes sociais os contatos. Quem quiser se inscrever para a formação do Brasil, ainda temos vagas para setembro, formação intensiva dessa vez em Belo Horizonte. Só entrar em contato comigo que eu passo os detalhes da informação. E agradecer mais uma vez a comunidade, a disponibilidade da Carola de passar tanta informação e disponibilizar o tempo para esse momento aqui nosso de dúvidas. bueno, un beso inmenso para todos y calma en el alma, que viene mambo. Beijo, Gracias a beijo todos. grande para todos e calma, Gracias, Maga. calma na alma que vem chumbo grosso. Gracias, Leti. ¿Cómo Gracias. se dice? Mambo, ¿cómo se dice? Chumbo. Viene chumbo. Chumbo. Una Chumbo. palabra nueva. Viene mambo y chumbo. Isso. Un beso, gente bella. Gracias a todos por venir. Gracias a los miembros de escuela que se sumaron, tan bellos todos. Un besito. Cuídense Gracias. mucho. Chao, Leti. Hasta pronto. Gracias, Maga. Gracias a Tchau. todos. Gracias.